Bom, então hoje, iniciando um novo capítulo. Na semana passada, nós terminamos o capítulo 13, o capítulo que se chamava Convocação Familiar, que foi durante o momento do sono, né? Que o Gúbio conseguiu reunir todos aqueles envolvidos na situação ali do Saldanha e, e conseguiu, de alguma maneira, sensibilizar, orientar. E aí a gente terminou o capítulo. E vamos entrar no capítulo 14, que se chama Singular Episódio. E aí então eles voltando, né, voltaram ali para a casa da Margarida já. E vamos lá. Penetrando o compartimento em que Margarida descansava, lá nos aguardavam os dois hipnotizadores em função ativa, porque vocês se lembram, quando eles saíram de lá com o Saldanha inclusive ainda nem fazia ideia de tudo o que ia acontecer. Então ele saiu ainda empenhado em fazer o trabalho de prejuízo para aquela família. Voltou modificado, né, renovado. Mas antes deles saírem, o Saldanha deixou, dispensou a maioria, falou que não era mais necessário, mas dois hipnotizadores ficaram ali, constantemente emitindo energias para o controle da situação, no caso da Margarida, controle de maneira negativa, né? Então, quando eles voltaram, os hipnotizadores ainda estavam lá. E esses hipnotizadores, de qualquer forma, eram orientados pelo Saldanha na direção de fazer algo ali, concluir algo em prejuízo dela. Agora, Saldanha volta modificado. Então, vamos ver o que vai acontecer. Gúbio pousou significativo olhar em Saldanha e pediu-lhe em tom discreto: Meu amigo, chegou a minha vez de rogar. Revela-me a identificação, releva-me a identificação, talvez tardia aos teus olhos, com relação aos objetivos que nos prendem aqui. Porque para o Saldanha, até então, ele só teve uma surpresa por parte de que o Gúbio conseguiu ajudar ele no assunto pessoal dele. Mas ele não tem ideia ainda de que o Gúbio, o André Luiz e o Eloy ali estão em benefício da Margarida e não também envolvidos numa missão ali de prejuízo para ela. E agora o Gúbio então fala: agora chegou a minha vez de pedir. E me perdoe o fato de eu me identificar dessa maneira e nesse momento, tardiamente, com relação aos meus verdadeiros objetivos de estar aqui. E denunciando imensa comoção na voz, esclareceu: Saldanha, esta senhora doente é filha de meu coração de outras eras. Então, eu não lembro se a gente comentou isso lá atrás, se foi comentado isso. Ele tinha alguma relação, eu acho que a gente até falou assim, foi citado isso. Mas agora ele está esclarecendo. A Margarida já foi filha de Gúbio em alguma encarnação. Sinto por ela o enternecimento com que cuidaste até agora do teu Jorge, defendendo-o com as forças de que dispões. Eu sei que a luta te impôs acerbos espinhos ao coração, mas também guardo sentimentos de pai. Não te merecerei, porventura, simpatia e ajuda? Somos irmãos no devotamento aos filhos, companheiros da mesma luta. Observei então cena comovedora que minutos antes se me figuraria inacreditável. Então, André Luiz observando aquela conversa, aquela revelação, e antes percebendo que era algo talvez difícil, né, inacessível por parte desse espírito endurecido, falar em benefício da Margarida, mas agora tudo mudou. Até porque, olhem como realmente fica mais fácil. O Gúbio esperou o momento certo para agir da maneira certa, da maneira que pudesse verdadeiramente abrir, né, ou sensibilizar o Saldanha, porque aí era o interesse pessoal dele.
E agora, só aí, agora, então, o Saldanha consegue entender quando o Gúbio explica que a situação dele com relação à Margarida é a mesma que do Saldanha com relação ao Jorge, que a única coisa que queria era ajudar o filho, que era a pessoa amada para ele. Então agora o Saldanha entende que para o Gúbio a Margarida também é um espírito extremamente do seu coração, amado por ele da mesma maneira que para o Jorge. O perseguidor da enferma contemplou o nosso instrutor com o olhar de um filho arrependido. Grossas lágrimas brotaram-lhe dos olhos antes frios e impassíveis. Parecia inabilitado a responder diante da emotividade que lhe dominava a garganta. Todavia, Gúbio, enlaçando-lhe fraternalmente o busto, acrescentou. Imaginem a questão, né? Porque agora, para o Saldanha, o Gúbio ajudou ele a cuidar do filho. E talvez passe pela cabeça do Gúbio, do Saldanha, né? Ele estava aqui me vendo prejudicar a filha dele e ainda assim ficou quieto. Agora só que ele vem pedir a minha ajuda. E eu que fiz tanto em prejuízo da filha, para quem ajudou tanto o meu filho. Então são coisas que podem passar pela cabeça. E por isso que agora talvez o Saldanha esteja verdadeiramente arrependido e chora, né? Verte lágrimas sinceras. E aí o Gúbio continua falando, né? Passamos horas sublimes de trabalho, entendimento e perdão. Não desejarás desculpar os que te feriram, libertando, enfim, quem me é tão querida ao espírito? Chega sempre um instante no mundo em que nos entediamos dos próprios erros. Nossa alma se banha na fonte lustral do pranto renovador e esquecemos todo o mal a fim de valorizar todo o bem. Noutro tempo, persegui e humilhei por minha vez. Então, olhem também que interessante, porque aqui o Gúbio agora está numa conversa muito sincera com o Saldanha, mostrando que, convidando ele ao perdão, e ainda assim não está obrigando o Saldanha ao perdão, está convidando ele ao perdão, tentando fazer ele entender ou perceber que até mesmo o tempo no mal tem tempo para acabar, tem um momento para acabar, porque existe um vazio, existe algo que cansa nesse sentido, sem uma verdadeira satisfação. Só que agora o Gúbio também se expõe, se revela com relação ao seu passado, falando: eu também fui capaz de perseguir, humilhar em outro tempo. Não acreditava em boas obras que não nascessem de minhas mãos. Supunha-me dominador e invencível quando não passava de infeliz e insensato. Então ele conta algo para o Saldanha que, inclusive, apesar de já ter sensibilizado o Saldanha, mas mostrando que, na verdade, ele não se sente nem superior ao Saldanha. Ele reconhece que ele também passou pelas mesmas, os mesmos equívocos, as mesmas fases ainda orgulhosas e egoístas, mas ele não passava de um infeliz e um insensato, como ele fala. Considerava inimigos quantos me não compreendessem os caprichos perigosos e me não louvassem a insânia. Então, quem não concordasse comigo, eu entendia como inimigo. Experimentava diabólico prazer. Olha o Gúbio falando. Então, olhem, isso também nos dá uma noção tão consoladora de que todos nós, com os nossos erros, ainda podemos nos transformar através, né, dessa compreensão e do esforço. Então, olha como ele fala: o Gúbio experimentava diabólico prazer quando o adversário esmolasse piedade ao meu orgulho e gostava de praticar a generosidade humilhante
daquele que determina sem concorrentes. Mas a vida, que faz caminhos na própria pedra usando a gota d'água, retalhou-me o coração com o estilete dos minutos, transformando-me devagar, e o déspota morreu dentro de mim. A título de irmão, é hoje o único que efetivamente me orgulho. O título de irmão é o único que efetivamente hoje me orgulho. Dize-me, Saldanha amigo, se o ódio está igualmente morto em teu espírito, fala-me se devo contar com o abençoado concurso de tuas mãos. Eu e Eloy tínhamos lágrimas ardentes diante daquela doutrinação emocionante e inesperada. Então, imagine, até o André Luiz e o Eloy estavam emocionados ali com a cena. Saldanha enxugou os olhos, fixou-os humilde no interlocutor bondoso e asseverou comovendo-nos. Ninguém me falou ainda como tu. Tuas palavras são consagradas por uma força divina que eu não conheço, porque chegam aos meus ouvidos quando já me encontro confundido pelos teus atos convincentes. Faze de mim o que desejares. Então, olhem que legal, né? Porque pelos atos ele convenceu ele. Agora, com palavras, porque seria totalmente diferente se ele tivesse invertido a situação. Primeiro, falado e depois exemplificado. Talvez o Saldanha não tivesse ainda pronto para ouvir e entender. Mas aqui o próprio Saldanha fala: você já tinha me confundido com seus atos convincentes e agora me fala de uma maneira que ninguém nunca falou. E aí ele se entrega, fala: faze de mim o que desejares. Olhem o grau de espírito duro que eles estavam lidando e como, da maneira mais correta e sublime, o Gúbio conseguiu realmente converter ele. Adotaste nesta noite por filhos de teu coração todos os parentes em cuja memória ainda vivo. Amparaste-me o filho demente, ajudaste-me a esposa alucinada, protegeste-me a nora infeliz, socorreste-me a neta indefesa e repreendeste os que me perturbavam sem motivo justo. Como não enlaçar agora as minhas mãos com as tuas, na salvação da pobre mulher que amas por filha? Ainda que ela própria me houvesse apunhalado 1000 vezes, teu pedido após o bem que me fizeste, redimi-la-ia ao meu olhar. Então, porque todos ali têm assuntos, pontos que ligam com um afeto muito grande entre alguns espíritos, e também alguns ali têm motivo para se magoar, para se sentir ofendido, para querer verdadeiramente alguma correção ou que algo seja feito. Mas agora, o que o Saldanha falou, ela, mesmo ela tivesse me apunhalado inúmeras vezes, 1000 vezes, de tudo que você fez por mim já seria suficiente para eu enxergar ela de maneira diferente. E detendo a custo o pranto que lhe manava espontâneo, o ex-perseguidor acentuou com expressão respeitosa: poderoso espírito e bom amigo, que me procuraste na condição do servo apagado para acordar-me das as forças enrijecidas no gelo da vingança. Estou pronto a servir-te. Sou teu de hora em diante. E aí Gúbio responde, né? Seremos de Jesus para sempre. Porque muitos desses espíritos de luz, a gente vê que é uma constante. Quando eles são elogiados, geralmente eles falam, não agradeçam a mim, agradeçam ao Pai. Eles nunca se sentem orgulhosos daquilo que estão fazendo, porque eles entendem que realmente a fonte de toda aquela transformação ou de toda aquela luz vem de além, né, do seu íntimo, trabalhado
através do esforço, sim, mas vem de além do seu íntimo. Então, quando ele fala assim, eu serei teu, o Gúbio delicadamente corrige, seremos de Jesus para sempre. Corrigiu o Gúbio sem afetação. É outro detalhe que a gente vê com muita frequência nas narrativas do André Luiz com relação a esses espíritos mais elevados. Eles colocam sem afetação, parece que é algo sem importância, mas não é. Mostra que eles falam sem se sentir, sem se vangloriar, sem se sentir orgulhosos daquela situação, sem crescer intimamente por fazer o bem. E abraçando-o efusivamente, conduziu-o a pequeno aposento próximo, naturalmente para organizar plano de ação eficiente e rápido. Somente aí me lembrei de que nos achávamos na presença de ambos os hipnotizadores em função ativa junto ao casal em repouso. Então toda essa conversa aconteceu na presença dos dois hipnotizadores que nem imaginavam, não sabiam de nada dessa transformação. Um deles se revelava inquieto e demonstrava-se francamente compreensivo. Notava que algo de extraordinário se passava, mas talvez compelido por votos de disciplina, não se animava a dirigir-nos palavra. Então, eles todos eram obedientes a um ser que servia o mal. E agora, ele ouvindo isso, é interessante falar isso, né? Demonstrava francamente compreensivo. Então, ele estava entendendo que aquilo era algo realmente sublime que estava acontecendo. Talvez o seu coração tivesse atraído por aquela manifestação do bem, mas ainda com receio, com uma certa disciplina, não abriu a boca. Estava só observando. O outro, todavia, não acusava qualquer emoção. Continuava alheio ao drama que vivíamos. Figurava-se um autômato em serviço, impressionando-me particularmente pela impassibilidade do olhar. Então, olha que interessante, o outro nem percebeu. Ele estava tão focado na missão dele ali de prejudicar a Margarida, que ele nem se deu conta do que estava acontecendo ao redor, mas o outro estava sensível. E estava sensível não a ponto de se contrapor a tudo aquilo, ele estava, na verdade, sensibilizado. Alguns minutos transcorreram pesados quando Gúbio e Saldanha retornaram à cena. O ex-obsessor de Margarida mostrava-se mudado, quase imponente. Via-se, via-se-lhe no porte a renovação de rumo interior. Certo estabelecera novo programa de luta, em companhia do nosso dirigente, porque chamou o hipnotizador mais vivo à conversação particular. Próximos de mim, a palestra desdobrou-se clara. Então aí o Saldanha chamou o hipnotizador que estava sensibilizado, que se chamava Leôncio. E aí então Saldanha percebe, né, essa sensibilidade e chama ele. E o André Luiz escuta e nos transcreve. Leôncio, disse Saldanha, entusiasmado. Nosso projeto mudou e conto com a tua colaboração. Que houve? Indagou curiosamente o interpelado. Um grande acontecimento. E prosseguiu transformado. Temos aqui um mago da luz divina, se referindo ao Gúbio, né? Em traços rápidos, narrou-lhe o sucesso da noite em comovedora síntese, terminando por apelar. Poderemos contar contigo? Então ele conta pro Leôncio, né, o que aconteceu, o porquê da renovação de atitude dele. E explicando, fala, podemos contar contigo? E olhem que bonito, né, o Leôncio. Mostra que, na verdade, é um servo obediente, porque realmente respeita o seu patrão ou aquele que obedece, faz aquilo ou faz isso, algo mais passivo. Mas de qualquer forma existe o livre-arbítrio e ele também concordou, porque ele responde perfeitamente.
esclareceu o companheiro. Sou amigo dos amigos, não obstante os riscos da empresa. Então, eu falo assim, eu estou com você, Saldanha, apesar de saber que talvez isso possa ter um problema muito grande para nós. Porque quem é o manda-chuva de tudo, né? Gregório, a quem toda aquela legião de espíritos estava ordenada. E então o Leôncio entende isso. Eu tô com você, Saldanha, mesmo sabendo dos riscos. E designando com um golpe de olhar o outro magnetizador que prosseguia operando ao lado de Margarida, em serviço automático, objetou: é indispensável, porém, todo o cuidado com Gaspar. Então, um era Leôncio e outro Gaspar. E aí o próprio Leôncio fala: nós precisamos tomar cuidado com o Gaspar, que não se acha em condições de aderir. Então conhece a frieza ou a dureza aí maior com relação ao Gaspar. Tranquiliza-te, esclareceu Saldanha mais atencioso. Providenciaremos tudo. Mostrou Leôncio estranho brilho nos olhos e, dirigindo-se ao ex-chefe de tortura, falou súplice. Então, olha que interessante. Ele primeiro concordou, disse que vai estar junto, mas agora o Leôncio, com um brilho estranho nos olhos, dirige-se ao ex-chefe de tortura, quer dizer, ao Saldanha, e fala para ele: escuta, conheces meu problema. Já que foste socorrido pelo mago, não poderei receber contribuição dele por minha vez? Tenho na terra a esposa seduzida e o filho à morte. Nesse início, né, dessa narrativa do problema aqui do Leôncio, a gente começa a entender que por trás de todo ser humano que faz um mal ou que tem intenções ruins, tem um sofrimento, tem um desgosto, tem alguma coisa que prejudicou muito e que faz com que esse espírito, por ignorância ou por revolta, se movimente na direção da vingança, do prejuízo a terceiros. Mas por trás de todo mundo, espírito encarnado ou desencarnado, existe um sofrimento. Existe uma família, existe algum ser amado ou que está sendo prejudicado ou que foi prejudicado. E aqui agora o que o Leôncio está pedindo é isso. Se você foi ajudado por esse mago, Saldanha, será que eu também não posso receber algum benefício dele? Como se ele fosse um mágico mesmo, né? Imprimindo inovidável acento à voz, observou: Saldanha, não desconheces que sou criminoso, mas sou pai ainda. Se eu pudesse livrar o filhinho da revolta e da sepultura enquanto é tempo, considerar-me-ia sumamente feliz. Sabes que um condenado não deseja igual sorte para os rebentos do coração. Ante o choroso apelo, Saldanha não hesitou. Bem, tornou um tanto embaraçado. Procura o benfeitor Gúbio e expõe-lhe o caso com franqueza. O Saldanha ficou até um pouco desconcertado, porque assim, não sabe, né, até que ponto pode pedir, porque ainda desconhece essa bondade, né, sem exigências, ou ficou meio desconcertado, falou assim, fala você com ele. Leôncio não se fez rogado. Acercou-se respeitoso de nosso instrutor e explicou-se, simplesmente sem rebuços. Amigo, acabo de saber com que devotamento mobilizas tua força a benefício de criaturas desviadas do bem como nós, que nos sentimos desprezíveis diante de todos. É por isso que também venho implorar-te auxílio imediato. Em que poderemos ser úteis, indagou o orientador cortês. Mas já é bonito a maneira que o Leôncio se dirige, né? Reconhecendo a sua condição de alguém que está errando, mas falando, mas
eu fiquei sabendo que você ajuda mesmo nós que não merecemos. Será que não pode você ajudar no meu caso?" E aí o Rubio pergunta: "Em que nós podemos ser útil?" "Passei para cá há longos 7 anos", começa então a explicar o Leôncio, "e deixei no mundo minha mulher e um filhinho recém-nato. Voltei moço ainda, sufocado no esgotamento pelo trabalho excessivo em busca do dinheiro fácil." Então, olha isso, ele tinha uma família, mas queria ganhar dinheiro de maneira descontrolada e até de maneira fácil, talvez passando por cima de outras pessoas. E por conta desse trabalho excessivo, alguma coisa aconteceu. Um acidente ou um infarto, um AVC, seja lá o que for. O fato é que ele desencarnou nessa busca desenfreada por dinheiro, mas deixou a esposa e um filho recém-nascido. Obtive realmente o que intentara, com as provisões de vastos depósitos bancários com que a esposa ainda se mantém até hoje, acoberto de todas as necessidades. Então, mesmo que ele tenha morrido jovem, ele conseguiu uma grande quantia. Então, ele deixou ela, de certa forma, rica, com grandes recursos no banco, que era o que sustentava ela. O desespero, a ânsia inútil por retornar o corpo que abandonara, a vaidade ferida, converteram-me no colaborador desumano de que Gregório, o nosso chefe, tanto se orgulha. Então ele ainda, com esses ímpetos, né, muito impuros, mas intensos, é o que fez com que Gregório se aproveitasse desse espírito. Então ele continuou mesmo desencarnado, mas naquela ânsia de fazer algo, de conquistar fora da lei divina, mas se movimentando intensamente. E Gregório então se orgulha também de Leôncio e tem ele como alguém da equipe. Ai de mim, porém, que me sentia dono exclusivo dos encantos da mulher que eu adorava. De 2 anos para cá, minha infortunada Avelina passou a escutar as fantasiosas propostas de um enfermeiro que se aproveitou da fragilidade orgânica do meu filhinho para insinuar-se sobre o ânimo da pobre mãe, viúva e jovem. Chamado a prestar socorro ao menino depois de um incidente sem importância, o profissional percebeu as preciosidades materiais da presa cobiçada. Então o enfermeiro chegou na casa, né, do desencarnado do Leôncio. 7 anos ele tinha morrido, então 5 anos depois que ele já tinha desencarnado, o filhinho com uma doença, algum probleminha, o enfermeiro viu e percebeu e começa a se interessar em conquistar aquela viúva, mas principalmente interessado no dinheiro que ela tinha. Desde então assediou-me a esposa sem descanso e passou a envenenar meu pequeno, pouco a pouco, à força de entorpecentes administrados por ele, seguindo um plano cruel. No decurso do tempo, conseguiu de Avelina quanto queria: dinheiro, ilusões, prazeres e promessa de casamento até. Acredito que o consórcio se realizará dentro de breves dias, e já me resignei a semelhante acontecimento, porque a alma encarnada respira sob a teia grossa de pesadelos e exigências, mas o perseguidor embuçado, sentindo em meu filho um concorrente forte aos bens que amontoei, procura aniquilá-lo sem pressa, roubando-lhe calculado e ingrato o ensejo de viver para um futuro digno e feliz. Então, olhem que coisa, né? Porque o enfermeiro não se contentou em conquistar ela e casar com ela. Ele quer, inclusive, tudo para ele, a ponto de falar, de pensar e começar a executar. Vou me livrar desse filho dela e vou ficar então com tudo só para mim. E aí foi gradativamente, como ele é um enfermeiro, tem acesso a drogas, medicamentos, foi, ao invés de ir curando o menino, foi
prejudicando, adoecendo o menino. E olha que interessante que o Leôncio falou. Eu já me resignei ao fato de que eles vão se casar. Isso não é o que eu me oponho, mas é pelo meu filho. Interrompeu-se por alguns momentos e prosseguiu comovido. Francamente, envergonho-me de suplicar um favor que não mereço. Mas o espírito pervertido como eu, que pede recursos salvadores para os entes amados, guarda a consciência do próprio infortúnio no mal que elegeu para inspirar-lhe o caminho. Então agora ele fala assim: eu sei que eu não mereço, mas eu estou pedindo pelo meu filho, por ele. Eu sei que eu escolhi um caminho que eu vou arcar com as consequências, mas eu estou pedindo por ele. Benfeitor, por piedade, meu desventurado Ângelo permanece à beira do túmulo. Admito que o fim do corpo esteja marcado para breves dias, se mãos amigas e devotadas não nos socorrerem à altura de nossa indigência. Já fiz tudo quanto se achava ao alcance de nossas possibilidades, porém, sou parte integrante de uma falange de seres malvados e o mal não salva, nem melhora ninguém. Olha que interessante esse comentário que ele faz aqui, que nos faz refletir muito. Porque eles estavam conseguindo, pelo mundo espiritual, prejudicar muita gente. Eles têm capacidade de influenciar negativamente um espírito que dê brecha para isso, porque a gente sabe que também uma obsessão só acontece se o obsidiado abre porta para isso. E então, como eles não conseguiam salvar as, os irmãos, as pessoas amadas, eles conseguiam prejudicar aqueles que, de alguma maneira, eles tinham certa influência. Mas o que ele está falando? Eu estou querendo salvar o meu filho, mas ele reconhece. Espíritos da falange que eu faço parte não conseguem salvar, só conseguem prejudicar. E é por isso que o Saldanha, o Gúbio, fez também tanta diferença no caso do Saldanha. Porque é agindo no bem que ele conseguiu fazer o que o Saldanha nunca conseguiu. E o Saldanha e o Leôncio e todos ali daquela falange agiam pelos mecanismos errados, que é querendo corrigir o mal através de outro mal. Mas o mal só consegue ser extinto pelo verdadeiro bem. E então por isso que eu chamo a atenção a isso que ele falou. Porém, olha aqui, ó, vamos repetir. Já fiz tudo quanto se achava ao alcance das nossas possibilidades. Porém, sou parte integrante de uma falange de seres malvados. E o mal não salva nem melhora ninguém. Gúbio ia responder, mas Eloy tomou a dianteira e, com imensa surpresa para nós, perguntou sem cerimônia. Olha que interessante, agora algo que é até atípico, né? Porque até então o Eloy e o André Luiz sempre estão respeitando, esperando o Gúbio tomar frente a todas as decisões, não interferir, mas nessa cena o Eloy, de alguma maneira um pouco alterado, transtornado, ele toma a dianteira e fala com surpresa para todos ali, sem cerimônia. E o nome do enfermeiro? Quem é esse quase infanticida? É Felício de. Então, quando o Eloy pergunta o nome do enfermeiro que é capaz de matar uma criança para conseguir o dinheiro, não sabemos ainda por quê, mas o Eloy pergunta e o Leôncio responde. Felício, ele não fala o sobrenome, talvez porque não seja necessário que a gente saiba, talvez para que não identifiquemos com o sobrenome de ninguém, mas o fato é que ele fala o nome completo
E aí, quando o nome de família foi pronunciado, nosso companheiro apoiou-se em mim para não cair. É meu irmão, bradou. É meu irmão. Então, olhem que interessante, né? Aparentemente, como não tendo nada a ver, estava ali somente aprendendo, mas existem a teia, né, das relações consanguíneas e de amizades que nós estamos envolvidos. E às vezes alguém que faz um mal muito grande pode ser alguém muito próximo nosso. E aconteceu exatamente nesse caso. O Eloy, que estava ali somente como espectador, aprendiz, ele se desequilibra e toma a frente por conta disso. Ele acaba suspeitando que essa pessoa era o irmão e ele confirma quando o Leôncio fala o sobrenome. Forte emotividade empalideceu-lhe o rosto e expectativa inquietante desabou sobre nós. Mas Gúbio, com a serenidade sublime que lhe assinalava a fronte, abraçou Eloy e inquiriu calmo: onde está o infeliz que não seja nosso irmão necessitado? Então aí, olha que bonito também o Gúbio falando assim: não se preocupa, Eloy, porque todos os que nós estamos de alguma maneira aqui socorrendo são nossos irmãos também. Então, cadê o infeliz que não é nosso irmão? Tudo bem, esse é uma ligação mais direta, mas nós todos temos que enxergar um pouco além disso. A frase inteligente e bondosa sossegou o colega deprimido e ofegante. Desejoso, talvez, de desfazer as nuvens que se adensavam naquele reduto doméstico e de o transformar em abençoado santuário, nosso instrutor convidou-nos a visitar o menino enfermo sem perda de tempo. Então ele atenuou as emoções ali do Eloy e ao mesmo tempo continuou, deu sequência. Falou, vamos lá, a gente não pode ficar aqui parado, nós estamos em missão de transformação disso tudo. E aí então falou, vamos visitar o doentinho. Então, atendendo ao pedido do Leôncio, se prontificou, vamos lá, agora mesmo. Saldanha indicou a figura estranha de Gaspar, que parecia surdo e insensível ao que se passava, e lembrou: deixá-lo-emos sozinho por algumas horas. Aliás, precisamos pelo menos de um dia, a fim de fortificarmos a defensiva. A falange de Gregório não nos perdoará. Então, só para concluir, porque nós vamos parar por aqui, nós chegamos na metade do caminho e a outra metade vai ficar demais para a gente concluir hoje. Mas então, só então entendendo, né? Eles realmente, então, o Gúbio atendeu ao pedido, resolveram ir na casa, deixaram o Gaspar, que era o outro hipnotizador que estava totalmente alheio a tudo aquilo que estava acontecendo, ele estava focado e dali não sairia. Mas ele lembrou de outro detalhe: nós vamos precisar de pelo menos um dia para nos fortificar, para de alguma maneira preparar alguma defesa, porque toda aquela falange de espíritos que o Saldanha tinha dispensado iria voltar. E é o que ele está falando. E aí quando eles voltarem, eles não perdoarão com a facilidade que aconteceu na transformação tanto do Saldanha quanto do Leôncio, porque eles foram sensibilizados de maneira pessoal, individual, com cada um dos casos ali. E agora, quando chegar aquela legião, talvez seja diferente. Então, algo vai ter que ser preparado aí. Mas o fato é que na semana que vem nós vamos entrar no atendimento à casa do Leôncio, né? Onde a Avelina, né, que é a ex-esposa dele, que está junto com o Felício, e vão ver o filho do Leôncio ali, que é a criança que está sendo envenenada para preparar o desencarne dele. Certo? Alguma questão a mais, alguma observação com relação a tudo que a gente leu, que vocês queiram fazer, alguma dúvida? Tudo ok, né? Maravilha. Então, é isso, mais um capítulo aí começando com mais
reflexões, né? Muito ensinamento, mas na semana que vem a gente conclui ele. Certo? Certo, certo. Maravilha, então. Boa noite para todos, uma ótima semana. Boa noite, boa semana a todos. Até mais. Obrigada, Tchau, tchau. Mari.